Oi, de um tempo pra cá, o estúdio de animes ficou muito famoso, sendo muito bem comentado e elogiado por bastante tempo. O Estúdio Mapa. Talvez você não conheça por nome, mas esse estúdio foi responsável pela produção de Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, a partir da quarta temporada, Chainsaw Man, Vinland Saga, Dorohedoro e vários outros animes. E por que esse estúdio ficou tão famoso nesses últimos tempos? Antigamente ninguém sabia da existência da Mapa, então por que agora só se fala da Mapa? Porque eles simplesmente começaram a animar obras incríveis, com uma animação impecável em um período de tempo curtíssimo. Então eles faziam um trabalho incrível em pouquíssimo tempo. Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen e Attack on Titan foram produzidos quase que simultaneamente, e na maior parte do tempo a qualidade das animações é de 100%, cara, incrível. Só que infelizmente, essa consistência de qualidade não se mantém. Também tem muita sujeira debaixo do tapete do Estúdio Mapa, que começaram a vir à tona de um tempo pra cá, e eu vou trazer aqui pra vocês nesse vídeo também. A gente assiste os animes do Estúdio Mapa pensando que o estúdio é incrível, mas não. Tem muita coisa errada e muito problema por trás de todas essas animações impecáveis. Até porque não é comum a gente ver tanto anime incrível sendo lançado pelo mesmo estúdio em tão pouco tempo. Tem muita coisa errada no Estúdio Mapa, cara. E antes de começar a desenvolver isso pra vocês, só quero deixar claro que animador no Japão ganha muito mal. Pode não parecer, mas é verdade. Mesmo com os animes fazendo um extremo sucesso pelo mundo, o cara que tá lá animando, botando a mão na massa, desenhando, o animador é praticamente escravizado para ganhar merreca. Eles são muito mal pagos. Uma coisa que é muito engraçada no Estúdio Mapa é que em qualquer polêmica que eles estão envolvidos, uma polêmica é sempre o contraste da outra. Em uma semana, todos estão falando de uma cena que ficou muito bem feita e muito linda. Elogios e agradecimentos pelo trabalho impecável. Todo mundo aplaudindo o Estúdio Mapa, nossa, incrível. E na outra semana é exatamente o contrário. A comunidade hateando o Estúdio Mapa, animações mal trabalhadas, mal executadas e mal polidas. Relatos de vários problemas péssimos internamente, animadores deixando o barco e só coisa ruim. Alguns animes produzidos pelo Estúdio Mapa, infelizmente compartilham de um mesmo problema. O anime lança lindo, com cenas mega bem trabalhadas que deixam a gente de queixo caído. E depois de um ou dois episódios, temos cenas que não chegam nem perto das anteriores. Simplesmente o pico começa lá em cima e vai despencando conforme os episódios são lançados. Porque tá mal trabalhado, mal executado e mal feito. E você deve estar pensando, né? Nossa, esses animadores são muito preguiçosos. O que eles estão fazendo de errado, né? Se tá ruim é culpa dos animadores. Não exatamente, cara. Vamos entrar e entender o que acontece lá dentro do Estúdio Mapa. Começando do início. Como um estúdio de animes, o que eles precisam? De animadores, é lógico. Então o Estúdio Mapa contrata seus animadores e forma uma bela de uma equipe, mas tem um grande porém. No contrato, eles têm algumas coisas bem estranhas para os animadores. Dentro do contrato que os animadores assinam, tem um outro contrato, que é um contrato sobre um acordo de não divulgação. Faz com que eles não possam divulgar nenhuma informação sobre o anime que eles estão trabalhando. E bom, até aí ok, né? Não pode ficar falando o que vai ter no anime. Mas tem um outro detalhe, eles também não podem falar nada sobre quaisquer reclamações que eles têm a fazer dentro do estúdio. Ou seja, se acontecer alguma coisa horrível com você lá dentro, fica de bico calado, você não vai poder falar. E se fizer isso, você vai ter que pagar uma multa milionária. Então, bom, os animadores estão numa sinuca de bico. Eles já ganham mal, tem coisa errada acontecendo lá dentro, e se eles falarem, vão ter que pagar uma dívida milionária. Com que dinheiro? Nenhum, porque eles ganham mal pra caramba. Em alguns vídeos nós vemos que o Estúdio Mapa é realmente muito bonito, e é só alegria, né? Tudo bem organizado, bonitinho. Mas, cara, quando a gente olha pro rosto do diretor, cara, que é isso? Esse aí é Yoshiro Hayashi, diretor do Estúdio Mapa. E bom, em algumas fotos antigas dele dá pra ver que o rosto do cara tem realmente algumas olheiras bem chamativas. Mas isso aqui, cara, como é que tá a vida desse cara? Que é isso? Isso é anormal, sabe? Já dá pra ver só pela cara desse diretor que ele tá exausto, extremamente sugado desse trabalho, cara. Isso não é uma aparência comum, cara. Quando você vê uma pessoa dentro do seu trabalho com essa cara, isso é completamente anormal. Então, como se não bastasse essa esquisitice do contrato e da aparência do diretor, nós ainda temos os relatos de alguns animadores. Ué, mas como eles conseguiram fazer esses relatos, já que eles assinaram o contrato? Bom, não sei, mas esses são realmente animadores do Estúdio Mapa. A situação realmente é terrível agora. Gostaria que os horários fossem mais viáveis para a equipe. Fiquei muito desapontado. Isso não é mais divertido, eu me pergunto. Acho que se você trabalhasse dentro do prazo estabelecido pela empresa e usasse o horário normal de trabalho, acabaria com algo realmente terrível. Não gosto de elogiar o nome da empresa, mas pelo que posso perceber, a produção de filmagem torna uma situação inevitável. E eles estão contribuindo tremendamente para o trabalho, e tenho que agradecê-lo pela dedicação e trabalho duro. Jujutsu Zero provavelmente não deveria ter sido concluído em termos de tempo de produção. Se estabelecermos um precedente de que isso pode ser feito nesse período de tempo,
isso apenas tornará as coisas mais difíceis no futuro. Ou seja, basicamente nesse relato, o animador diz que eles realmente conseguiram animar o filme de Jujutsu em um prazo de tempo minúsculo. Mas a Mappa viu que eles conseguiram. Então se eles conseguiram agora, eles podem fazer isso futuramente com outras obras, né? É isso que a Mappa pensa. Disse outra animadora que disse: o pior ciclo é quando todos os membros da equipe conseguem, de alguma forma, cumprir um cronograma que seria impossível de cumprir em circunstâncias normais. Enquanto vem o inferno, e os superiores que apenas viram os resultados entendem mal e negligenciam a maioria, pensando, não é tão ruim assim, isso pode ser feito? Eu me pergunto se o começo disso foi quando eles terminaram um filme em 4 meses. E olha isso aqui. Ao sair da empresa, joga o cartão-chave na lixeira da empresa, indicando que, cara, quando você sair, joga o seu cartão de entrada fora para você não voltar mais. Quando penso na escala do trabalho com base na quantidade de reação, percebo que é realmente um projeto de grande escala. Ao mesmo tempo, é desanimador que a remuneração pelo trabalho não seja excepcional em comparação com outras, e em vez disso, seja um valor relativamente insuficiente considerando o cargo. É uma situação triste, parece não haver sonho. Ou seja, basicamente ele diz que ele trabalha numa obra incrível, famosa no mundo inteiro, que está tendo todo o público de animes pra si, mas ele ali que está realmente colocando a mão na massa. Pra isso acontecer, não tá ganhando nada. Então, bom, por trás dessas cenas lindas e produções impecáveis, sem nem precisar me estender muito, vocês já conseguem ver alguns dos problemas que tem no Estúdio Mappa. E o que temos mais? Além de todo esse problema que os animadores têm no Estúdio Mappa, eles têm um prazo curtíssimo de produção de anime. Como assim? Eu não sei se você já reparou, mas antigamente, você lembra que uma temporada de anime demorava anos e anos pra lançar? E hoje em dia é diferente, a gente espera muito menos tempo pra lançar uma nova temporada. Lança o anime novo hoje, acaba daqui a uns 3 meses, e no início do ano que vem já tem uma temporada nova. Coisa que antigamente demorava mais de 2 anos pra acontecer. Por exemplo, Jujutsu Kaisen Zero, o filme de Jujutsu. Lindo, extremamente bem feito, bem trabalhado, bem produzido. Com 1 hora de filme. Eu quero que você chute o tempo que esse filme levou pra ser produzido. 8 meses? 1 ano? 2 anos? Não, 4 meses. Jujutsu Kaisen Zero foi produzido em apenas 4 meses. Talvez pra você que não conheça muito sobre o assunto, deve achar normal. Mas cara, não é nem um pouco. Você já viu a cena do Levi contra o Titã Bestial? É de um outro estúdio, do Estúdio Witch. E é uma cena impecável de bem feita. Sabe quanto tempo essa cena demorou pra ser produzida? Essa cena levou 3 meses pra ser produzida. Só essa cena, só essa luta. Ou seja, enquanto o Estúdio Witch levou 3 meses pra produzir uma cena, o Estúdio Mappa levou 4 meses pra produzir um filme inteiro de 1 hora. Caramba, então a pessoa do Estúdio Mappa é realmente bem esforçada, eles são muito bons. Não, amigo, eles são bem escravizados. A maioria deles trabalha em torno de 16 horas por dia ou mais. O prazo que eles têm de produção é curtíssimo. Na produção de outros animes, eles até conseguem um tempinho de produção menos desumano, mas ainda assim são prazos mega curtos. O anime do Estúdio Mappa que os animadores são mais maltratados para produzir é Jujutsu Kaisen. Só pra você ter noção, é comum que quando uma equipe acabe a produção de um anime, eles terminem com no mínimo 1 mês de antecedência pro lançamento. Por exemplo, terminam de animar todo o anime hoje, pra lançar só daqui a 1 mês, e ir arrumando umas coisinhas aqui de leve nos episódios, sabe? Até lá, eles têm muito tempo, né? Esse geralmente é o comum, mas os animadores de Jujutsu Kaisen finalizam a produção de um episódio algumas poucas horas antes de ser lançado. Ou seja, na hora que o episódio é lançado e o pessoal tá assistindo, 1 hora antes, os caras ainda estavam acabando de animar esse episódio, sabe? Isso é anormal. Ou seja, eles ficam até o último segundo que dá, finalizando o episódio. Isso não existe. Você entende o quão absurdo é isso? Imagina você ir no cinema, assistir um filme, e você sabe que 1 hora atrás ainda estavam gravando as cenas daquele filme. Cara, isso é muito estranho, sabe? Isso não é normal. Eles não fazem isso tudo numa boa, cara. Não fazem. Não é como se eles chegassem num bom horário, tirassem folga, trabalhando com prazo bom de produção, horas adequadas e sendo bem pagos. Não. Chega cedo, trabalha muito, sai tarde e ganha mal pra caramba. Lembra que eu disse que os animadores ganham mal pra caramba? No Estúdio Mappa é a mesma coisa. Animadores já não ganham bem, mas no Estúdio Mappa isso consegue ser ainda pior. Um dos animadores do Estúdio Mappa fez essa postagem no Twitter, e ele desenhou a personagem Ema Yasuhara, uma personagem de um anime, e nesse anime ela produz animes. É um anime onde a protagonista ela trabalha num estúdio de produzir anime. E nesse desenho que o animador do Estúdio Mappa fez, a personagem está cansada, chorando e se enforcando. Cara, olha que bizarro, sabe? Basicamente, é isso que se passa pela mente dos animadores. Nós vemos o anime do Estúdio Mappa, ficamos de olhos arregalados e achamos lindo, mas a gente não sabe o que acontece por trás. E é tudo isso que eu tô mostrando, e ainda tem mais coisa. No dia 11 de novembro, um dos animadores postou isso aqui. É uma publicação onde ele basicamente expressa a tristeza do quão bem o trabalho que fizeram se sucedeu,
mas não foram bem remunerados. Jujutsu Kaisen deve ser um anime mais famoso que está tendo mais sucesso atualmente. Então, se os animadores ao menos recebessem um salário exorbitante, poderia ser até ok. Eles podiam trabalhar pra caramba, mas se recebessem muito bem pra isso, estaria até que injusto, sabe? Mas não são nem um pouco bem pagos. Então, como vocês puderam ver, é praticamente trabalho escravo lá dentro. No momento em que esse vídeo está sendo postado, o último episódio de Jujutsu Kaisen que temos é o episódio 17, onde teve a luta do Sukuna contra o Mahoraga. Que convenhamos, foi uma luta do caramba. Muita gente viu as cenas da luta e detestou, falando que tava estranho, ruim e mal feito. Mas muita gente adorou. Só que esse pessoal que estranhou e não gostou da animação tinha um motivo muito bom pra isso, e que provavelmente eles não sabiam. Mas esse episódio de Jujutsu Kaisen só teve 70% da sua animação concluída. Ainda faltou quase metade da animação. Isso por conta desse prazo curtíssimo de produção. Sabe esse tweet que eu acabei de mostrar? Esse aqui? Nesse tweet eu falei pra vocês que o animador disse que como eles conseguiram produzir o filme de Jujutsu Kaisen, um filme de 1 hora, em um prazo curtíssimo de 4 meses, a MAPPA abriu os olhos para os animadores e falaram: nossa, se eles conseguiram fazer esse filme em 4 meses, então eles vão conseguir fazer a segunda temporada num prazo também curtíssimo, né? E realmente, isso aconteceu. O prazo que os animadores tiveram para produzir a segunda temporada é curtíssimo. E cara, no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, certamente tem animador agora, animando o próximo episódio que vai sair. E isso não é normal. Eles vão ficar até o último segundo que eles puderem animando o episódio. Porque não tem tempo. Não tem tempo de animar tudo. É um prazo muito curto. É por isso que as animações estão sendo estranhas às vezes, e convenhamos, cara, muito inferior aos primeiros episódios. Se você reassistir os primeiros 3, 4 episódios de Jujutsu e comparar com os atuais, a diferença é gritante. Nossa, os primeiros, cara, a animação tava incrível, incrível. Realmente, nos episódios atuais, a animação não tá tão ruim às vezes. Às vezes tá mais ou menos, às vezes tá ok, e às vezes chega num nível de animação ridículo, porque fica muito mal feito. Então as chances de Jujutsu Kaisen ser cancelado são muito altas, porque não estão conseguindo entregar nem 70% do que deveriam nesses episódios. Não estão conseguindo trabalhar da forma como deveriam. Mas Jujutsu Kaisen, por exemplo, não pertence 100% ao Studio Mappa. Ele é governado por um comitê de produção, que tem a Toho, a Shueisha e algumas outras entidades que são como as donas do anime. Dá pra você entender melhor? Essas entidades, donas do anime, estipulam um prazo de produção antes mesmo de ter algum estúdio para produzir. Então é tipo você ter uma casa para construir e você contrata uma empresa que já tá construindo várias e várias casas, tá mega tarefado, você chega pra eles e fala: cara, eu quero que você construa a minha casa em 2 semanas e ponto, vocês vão construir. É quase isso, entendeu? Tipo, você não quer saber se eles vão conseguir ou não, se vai dar trabalho ou não, você só quer que seja construído e ponto. Quando antes mesmo da terceira temporada de Shingeki no Kyojin acabar, que no caso estava sendo produzida pelo Studio Witch, o comitê de Attack on Titan já havia estipulado um prazo de produção para a próxima temporada, sem nem antes ter renovado o contrato com o Studio Witch. E era um prazo curtíssimo que já estava pronto, sem nem que a Studio Witch pudesse fazer alterações, nem nada. O que fez o Studio Witch cair fora. Eles já estavam muito atarefados produzindo a terceira temporada de Shingeki. Enquanto eles estavam produzindo, tem a notícia que já tem uma próxima temporada para animarem, num prazo muito menor do que eles já tiveram. O que fez o Studio Witch recusar animar a quarta temporada e fazendo o Shingeki mudar de estúdio, indo pro Studio Mappa, que aceitou esse prazo curtíssimo. Mas quem se ferra no final são os animadores, não é o estúdio. O Studio Mappa pode aceitar o prazo que eles quiserem, mas no final, quem vai pagar a conta vai ser o animador que vai estar lá ralando pra caramba. Chainsaw Man, por exemplo, é do Studio Mappa, mas não teve e não tá tendo esse problema porque Chainsaw Man não tem um comitê de produção. Ele é financiado 100% pelo Studio Mappa. Então eles podem fazer seu cronograma e horário certinho, sem pressa. Mas ainda assim, tem alguns probleminhas. Se liga. Jujutsu Kaisen terminou sua primeira temporada em março de 2022. O filme de Jujutsu Kaisen Zero foi lançado em dezembro de 2022. Ou seja, eles começaram a produzir o filme de Jujutsu Kaisen muito tempo depois que a primeira temporada acabou. O filme foi produzido em um período de 4 meses, o que foi considerado extremamente péssimo pelos animadores. Enquanto nesse meio tempo estavam produzindo o filme de Jujutsu Kaisen, também estava sendo produzido Chainsaw Man. Então alguns animadores um tempo animavam Chainsaw Man, depois animavam Jujutsu. Chainsaw Man e Jujutsu, e ficavam nessa, sabe? Pegava o animador daqui e ali, passava pra cá, tirava de uma produção, movia pra outra, mudando horário, mudando rotina, mudando tudo. Então a parte da equipe importantíssima que estava produzindo Jujutsu Kaisen foi transferida para a produção de Chainsaw Man, que foi ao ar em outubro de 2022, o que significa que a equipe teve algo em torno de 9 a 10 meses para animar os 12 episódios do anime de Chainsaw Man. E de novo, mais animadores de Chainsaw Man foram para a produção de segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E nesse meio tempo também teve o Shingeki sendo animado, a quarta temporada. Cara, é uma bagunça sem igual. São 3 animes incríveis sendo animados ao mesmo tempo, com pouquíssima gente. Ai, minha voz tá falhando, cara. Tá muito calor.
Então, bom, você entende como é uma bagunça mal organizada, com prazos curtíssimos, que no final, quem paga a conta não é o estúdio, são os animadores. As pessoas responsáveis em fazer o episódio na prática que se ferram. As pessoas que chegam cedo, sentam na cadeira e começam a desenhar, ralando pra caramba, são as que estão se ferrando, não os engravatados que estão lá em cima. Então é quase como uma pirâmide, sabe? O pessoal que tá lá em cima assina os contratos, estipula tudo pra quem tá lá embaixo fazer no tempo que eles querem e quem tá lá embaixo se ferrar. Você entende do porquê Jujutsu Kaisen e outros animes também não tem uma constância de qualidade? Uma hora tá muito bem e uma hora tá mega mais ou menos. E não só em Jujutsu, cara. Você pode ser até do time que não tem problema nenhum com animação e não implica com isso. E ok, sabe? Mas eu tô pontuando o quão grave é isso, sabe? É uma linha de constância mega variável. Uma hora tá de boa, outra hora despenca. Uma hora tem um pico, uma hora despenca. Uma hora segue numa linha tênue. Despenca de novo, tem um pico. E por aí vai, sabe? Não é legal você ver uma obra assim, cara. Agora, por que só não faz um prazo de produção normal? Ninguém depende de anime pra viver e respirar. E como nós sabemos, a maioria da comunidade de anime é composto por adolescentes idiotas. Isso é um fato. E eu já fui esse adolescente idiota também. Aqueles que pegam uma cena de anime e criticam como se fossem os diretores de produção. Que pegam um detalhe de 2 segundinhos que ficou mal feito, joga no chão, pisa em cima e xinga os animadores. Mas nem sabem o que acontece por trás. E isso aconteceu em Jujutsu Kaisen também. Em um dos últimos episódios, graças ao prazo curtíssimo, nós tivemos essa cena horrível. Viu? Talvez, mas provavelmente não. Porque não é uma cena horrível. O problema que a comunidade viu nessa cena é que a personagem estava com menos frames que o normal, o que deu uma pequena impressão de que ela estava meio lenta e mal animada. E isso já foi suficiente para criticar os animadores, não o estúdio mapa. Começaram a xingar os animadores, zombar, tirar sarro, sabe? O que fez o animador responsável pela cena tweetar isso aqui. Nem todo mundo é um lixo como eu, então sei que a simpatia e o incentivo de todos devem vir do fundo do meu coração. Mas logo após lançar algo que não estou satisfeito, esse tipo de coisa terá o efeito contrário. Então por enquanto, eu só quero que vocês me deixem em paz. Vou compensar isso em meus trabalhos futuros. Até lá, viverei minha vida como o pior animador que arruinou uma obra-prima. Então o cara pagou o pato de ter que ouvir as críticas de uma comunidade que não entende nada sobre produção de anime por culpa do Estúdio Mapa. O cara não tem culpa nenhuma. Ele, no final de tudo, é quem tá pagando o pato. Os caras que mais estão se ferrando pra animar os episódios, ainda assim, são os que estão pagando a conta no final. Olha a injustiça, cara. Isso é absurdo. O problema de adolescente otaku hoje em dia é que eles têm uma síndrome de diretor de produção de anime. Gostam de criticar tudo. Nada tá bom, nada presta. Só apontam o que tá errado, o que tá ruim. Você só vê esse tipo de reclamação nos animes. Você não vê ninguém criticando esse tipo de coisa, cara. É só a galera otaku de anime, sabe? Por isso eu sempre falo, cara, se informa antes sobre o que você vai dizer, o que você vai falar e cuidado com as palavras que você pode usar, cara. Se você vai criticar algo que uma pessoa fez, uma pessoa teve o trabalho de fazer, pensa se você gostaria de ouvir o que você tá falando. Critica os grandes, sabe? Quem não vai se prejudicar sobre o que você tá falando. Mas independente do que seja, cara, seja um vídeo no YouTube, seja uma música, seja um trabalho que a pessoa fez à mão, seja uma imagem que a pessoa fez, um desenho, se foi algo que um ser humano teve um trabalho e um esforço de fazer, cara, não fala besteira, sabe? Você é uma pessoa sensata e se esforça pelo que você luta, pelo que você faz, pelo que você trabalha. Se você é esforçado no que você faz, você não vai querer ouvir alguém falar besteira sobre o trabalho que você se esforça muito pra concluir, que você faz com carinho e cuidado. A última coisa que você quer ouvir é gente falando besteira sobre o seu trabalho. Então, cara, cuidado com o que você fala, tá bom? Eu bato muito nessa tecla, porque era algo que todo ser humano tinha que ter na cabeça. Mas voltando pro assunto pra encerrar de uma vez. Com isso, agora você sabe o caos interno do Estúdio Mapa. Agora fica claro que tudo isso que nós vimos é só a fachada do Estúdio Mapa, que é linda, mas por trás é um pesadelo horrível. Então agora, ao invés de mirar nos animadores quando você for criticar, mira no comitê de produção, mira em quem tá lá em cima, porque a culpa de uma animação mal feita é totalmente deles, não dos animadores. Então, bom, é isso. Esse é o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado de coração por ter me ouvido até aqui. Minha garganta tá horrível, tá um calor do caramba e eu não aguento mais falar. Eu sou o Zenoff, muito obrigado e valeu, tchau, adeus.